Fala, galerinha, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo certo por aí? Esses dias aí mais frios, né? Então, estou aqui agasalhado para transmitir essa aula para vocês. Bom, a gente vai para a segunda parte da aula de sociologia. É uma aula longa, tá? É uma aula que está discutindo a questão das democracias, ditaduras e cidadania. Daí, na última aula, eu fiz a definição do que é a democracia, suas características principais. A gente viu a relação entre capitalismo e democracia. Nós falamos aí das posições liberais sobre a democracia. Hoje, a gente vai falar da relação entre socialismo e democracia, e depois nós vamos falar sobre as ditaduras, classificando os tipos de ditaduras. Beleza? É uma aula, aliás, bem interessante, bem atual, que depois vai dar para você utilizar também parte dela com história. Beleza? Então, fica ligado que vale muito a pena a gente estudar esse assunto aqui. Deixa eu já me localizar aqui, ó, para a gente começar. Então é o seguinte, só vou fazer uma mudança aqui, porque essa parte acabou saindo do slide anterior. Essa parte é de sócio e não de filo. Como acabou ficando no último slide, então começou, ficou marcado aí, tá? Mas é a parte de sociologia. Seguinte, como que os grandes nomes aí do socialismo científico, o Marx e o Engels, qual foi a leitura que eles fizeram da relação entre o socialismo e a democracia? Veja que a apostila ela mostrou os dois pontos de vista. Né? Na última aula nós falamos dos liberais, como é que os liberais, como eles leram a questão da democracia, e agora a gente vê a visão marxista e enguelista. Bom, gente, primeiro ponto aqui. Na visão teórica, Marx e Engels são dois grandes defensores da democracia. Só que aqui, antes da gente olhar como que eles faziam a leitura do que seria a democracia numa sociedade socialista, a gente tem que analisar a crítica que eles fazem à democracia burguesa. Tá? E a partir da leitura de Marx e de Engels, um teórico e também revolucionário, que foi o Lenin, que você estuda na Revolução Russa, ele também fez algumas análises sobre o significado da democracia dentro do capitalismo. E Lenin vai dizer que a democracia dentro de uma sociedade capitalista, ela só serve a quem? Ela só serve à burguesia. Quer dizer que a democracia ela tem uma aparência de um regime popular, mas na verdade o que acontece é que ela funciona para a classe dominante, ela funciona para a burguesia. E por que isso acontece? Porque na visão deles, né, de todos esses teóricos, uma democracia que seja apenas representativa, ela não funciona em absolutamente nada. Quer dizer que você votar de tempo em tempo para escolher os representantes não significa que o governo seja a vontade popular. E aí tem um ponto que é interessante, que está aqui na questão da crítica à democracia burguesa. Tá? Eu vou voltar ao slide já já. Para Lenin, lendo a partir de Marx e de Engels, não haveria como nós termos uma democracia se a sociedade ela é dividida em classes totalmente opostas e antagônicas. Ou seja, como é que eu posso ter uma sociedade que seria democrática se os meios de produção eles são incorporados por uma pequena parte da sociedade? Quer dizer que uma pequena parte, que seria a burguesia, ela detém os meios de produção e, naturalmente, ela vai fazer com que o sistema funcione defendendo o seu próprio interesse. Então, a gente poderia dizer, de maneira simples aqui na discussão, é que como é que eu poderia ter uma sociedade democrática se a propriedade privada ela é excludente? Como é que eu posso ter um governo do povo
sendo que esse povo ele vive numa luta de classes, em que a maior parte da população serve como operário para uma burguesia. Quer dizer que esse próprio operariado vai acabar votando em pessoas que não representam os seus interesses. Quer dizer que quem chega ao poder não vai socializar, por exemplo, os meios de produção e não vai dar uma oportunidade para que esse operariado tenha acesso à propriedade. Essa é a crítica. Então, o que vai acontecer? Pensando nessa democracia como um regime burguês servindo à classe dominante, Marx, Engels e Lenin vão acreditar que uma verdadeira democracia ela parte da mudança dos meios de produção. Quer dizer que ela vai partir da socialização dos meios de produção, na ocorrência de uma revolução que pegue os meios de produção e as riquezas e divida entre a população, para que a gente não tenha mais esse antagonismo entre uma classe possuinte e uma classe não possuinte. Quando isso acontecer, nós teremos aí, na visão desses autores, uma retomada de uma democracia direta. Isso seria um ponto aí muito importante para o socialismo. Quer dizer que tudo seria decidido pela própria população e que ela mesma se representaria. Ela não elegeria alguém para que esse alguém representasse os seus interesses. Nós teríamos uma extensão da participação política que não ficaria somente no voto, mas a população poderia decidir, gente, sobre muitos aspectos. Tá? Nós teríamos aí decisões acerca de leis, nós teríamos decisões acerca de orçamento do Estado, quer dizer que o dinheiro seria dividido de acordo, o dinheiro do Estado seria dividido de acordo com os interesses da própria população. Quer dizer que a população sairia de uma condição de passividade, tá, para uma posição de atividade. Quer dizer que o Estado não viria de cima para baixo, mas ele viria de baixo para cima. Todas as decisões que seriam tomadas pela própria população. O Marx ele vai dar o exemplo do que aconteceu na experiência socialista em Paris em 1871, na famosa Comuna de Paris. Essa foi uma experiência socialista importante que aconteceu só na cidade de Paris no ano de 1871 e ela durou um pouco mais de 2 meses. Na verdade, ela vai durar cerca de 3 meses. Tá? A população de Paris vai tomar o poder, vai criar um comitê revolucionário, tá? E ele vai realizar uma série de mudanças. Igualdade civil entre homens e mulheres, a laicidade do Estado, né? Estado de um lado, igreja de outro. Nós tivemos aqui uma educação que foi modificada, foi a superação da educação burguesa, uma educação, digamos aí, proletária, uma educação que toda a população pudesse participar. Nós tivemos uma gestão das coisas do Estado feitas somente por parte de quem? Por parte da própria população. Tá? Quer dizer que, pela experiência que houve na Comuna de Paris, a ideia era que a população passasse a gerir os negócios do Estado e não o Estado gerindo a população. Tá? Esse é um ponto importante. Quando começou a Revolução Russa, lá em 1917, os sovietes, que eram aquelas organizações populares, militares, eles tinham um poder muito grande dentro da Rússia, tá? Que vai se tornar depois a União Soviética. Só que o que foi acontecendo? Quando o Lenin sai do poder, depois da morte do Lenin, você vai estudar isso com Marcelo, os sovietes perderam o grande poder que possuíam. E dentro da União Soviética, como a gente vai ver, né, se tornou uma verdadeira ditadura totalitária, o Estado passou a ser extremamente poderoso, impondo a lei, impondo a sua vontade à população. Quer dizer que no stalinismo nós tivemos um desvio aí que foi significativo perante a teoria pensada por Marx e por Lenin. E aqui, por favor, eu não estou querendo fazer panfletagem em defesa dessa ou daquela teoria, eu estou aqui para explicar o que você vai achar como melhor tese, se é a visão socialista ou se é o liberalismo, naturalmente é o teu próprio julgamento. O que a gente precisa condenar de todas as formas são as ditaduras.
Tá? Em nenhum momento a gente pode fazer uma defesa de um governo ditatorial, seja esse governo por um viés de direita, seja esse governo por um viés de esquerda. Isso é totalmente inaceitável perante toda a experiência que nós já tivemos na história. Quando nós vamos falar das ditaduras, a gente tem que colocar três características que são fundamentais para elas acontecerem. Primeiro, o poder ele fica concentrado de maneira ilimitada em uma pessoa, em um partido. Tá? Então quer dizer que não existe uma divisão de poderes. Por isso que é muito importante quando a gente olha hoje para o Brasil, que a gente defenda a separação de poderes e o equilíbrio entre eles. Uma coisa é você defender uma melhor qualidade parlamentar, uma melhor qualidade no judiciário, uma melhor qualidade para o executivo. Isso eu sou totalmente a favor. Outra coisa é você defender que esses poderes não existam, que é algo inaceitável. Tá? Entrada de amplos estratos populares na política, quer dizer que ele tenta trazer diversos setores da população para dentro do próprio Estado, tentando criar uma certa legitimidade de que a população é representada. Tá? Precariedade das regras da sucessão do poder. Isso aqui é interessante, por quê? Porque um ditador é aquele que permanece no poder de maneira, muitas das vezes, até a sua morte. E aí morre ele, pode entrar um filho. Então você não tem uma escolha por parte de quem? Por parte da população. Eu vou dar esse exemplo na família que tem o controle da Coreia do Norte. Tá? Lá na Coreia do Norte é uma ditadura de características totalitárias, a gente vai ver o que é isso já já. E aí depois da morte, na verdade, do vô, o pai e o filho, né? O Kim Jong-un faz parte dessa dinastia. E quando tem uma ditadura, o povo vai ser forçado a apoiar o ditador. E como é que o povo é forçado a fazer isso? Nós temos os desfiles, as manifestações públicas, os símbolos nacionais, que são sempre muito exaltados para que haja a sensação de uma legitimidade do governante. Tá? Então, é muito interessante você perceber o seguinte, numa ditadura, quando a gente analisa na história, a aspiração do poder do governante não vem de baixo para cima, vem de cima para baixo. Ele impõe a população para que ela o aceite. E essa é uma questão que acaba sendo muito terrível, porque a popularidade dele é fabricada, não é uma popularidade real. Beleza? Como é que a gente vai classificar as ditaduras? Esse é um ponto bem interessante. Nós temos aí a primeira classificação, que é uma ditadura autoritária. Nós vamos falar de ditadura autoritária e ditadura totalitária. Beleza? Quando a gente fala de uma ditadura que é autoritária, ela vai sempre se basear em meios tradicionais de dominação e de violência. Então, quer dizer que ela exerce a sua força por meio das forças armadas, por meio das suas polícias, por meio dos órgãos governamentais e por meio também da própria lei, por meio do judiciário. Ela usa a propaganda, tá? Como os desfiles, as grandes exibições públicas em feriados nacionais. Só que essa capacidade de propaganda dela é menor se comparada a uma ditadura totalitária. Tá? Ela não consegue se infiltrar tanto dentro das instituições e dos grupos sociais. Quer dizer que ela não consegue ter tanto apoio em meios populares e nas instituições como um todo. Tá? Ela é autoritária porque esse autoritarismo, essas imposições que essa ditadura faz, é sempre feita àqueles que fazem uma oposição declarada, uma oposição aberta, tá, ao governante. E ela até aceita que o povo não tenha grande participação política. Tá? Ela vai pensar que existe uma massa popular ali que não está participando tanto do poder, tá? Que não precisa necessariamente se engajar nas questões políticas, mas ela precisa de uma classe dominante, ela precisa de uma burguesia, ela precisa de uma elite que a apoie, tá? Principalmente do ponto de vista financeiro.
A apostila coloca dois regimes que foram importantes ali na época do nazifascismo, que foram os governos do Franco, na Espanha, e o Salazar, em Portugal. Tá? Franco é esse sujeito que você viu aqui, que fez uma ditadura horrenda na Espanha, dividindo o país, massacrando a oposição e pessoas que eram opositoras ao seu governo. A gente poderia também classificar, além desses regimes, as ditaduras que aconteceram aqui na América Latina. Tá? As ditaduras na Argentina, no Chile e no Brasil, a gente poderia chamar de ditaduras autoritárias. Tá? Você vai perceber que existe uma grande diferença das ditaduras totalitárias, que eu vou contar para você no próximo vídeo, tá bom? Para não ficar muito longo, para não ficar muito longa essa aula. Beleza? Então eu volto no próximo vídeo para a gente falar um pouco sobre nazismo e fascismo. Tá bom? Até já!